Então, nós temos um estudo ambiental que foi realizado em uma certa cidade, revela que daqui a T anos o índice de monóxido de carbono no ar estará aumentando à razão de. Então, aqui nós temos o quê? Nós já sabemos, né? Aqui nós já sabemos que nós temos a taxa de variação, né? Ou seja, a nossa derivada. Partes por milhão por ano. Se o índice atual, então partimos do índice zero de monóxido de carbono no ar, no tempo zero, desculpa, no tempo zero, 3,4 partes por milhão, qual será esse índice daqui a 3 anos? Então, como a gente já viu em alguns outros problemas, né, nós iniciamos a nossa questão colocando a nossa derivada, que é essa taxa de variação, então é o que o problema nos fornece, o primeiro dado que nós vamos utilizar. Aí nós precisamos fazer a integral dessa função. Até aí todo mundo fez? Acho que sim, né? Não foi aí que o pessoal trancou, né? Vamos ver onde foi específico. Então aqui a gente precisa fazer a nossa integral. Foi na integral aqui, gente? Tá, é porque daí aqui são integrais que a gente já viu, né, que a gente tem que aplicar aquelas regrinhas das integrais. Então, a gente precisa identificar o formato da função, né, para poder fazer a integral dela. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai olhar lá para as regras, né, e aqui nós temos uma soma delas. E se nós temos uma soma, nós podemos fazer a integral separado, certo? Podemos fazer a integral de 0,1t mais a integral de 0,1, certo? Por que que tá t não tá x? Por que que a gente está em função do tempo? Porque foi o dado que o problema colocou. Eu mesma, às vezes, me passo e coloco x, porque é tão normal a gente usar o x. Então, aqui no caso, por isso que tá dt ali, certo? Em função desse tempo. Nós também temos o quê? Quando a gente tem uma constante multiplicando, nós podemos tirar essa constante aqui para fora e calcular a integral só de quem fica dentro. É outra regra que a gente viu também, certo? E aqui também a gente pode tirar o 0,1 para fora e deixar só o dt. Por quê? Porque a gente tem uma constante também. Então, como que vai ficar a integral do t? Como que a gente vai calcular, né? O que a gente vai derivar, certo? Que vai voltar para o 0,1t. Então, a gente vai derivar o t ao quadrado sobre 2, certo? E mantemos a constante, botamos ela aqui de volta. Então, aqui seria a regra da potência, né? Nós temos t elevado na 1, qual que vai ser a integral? T ao quadrado com o ajuste de 1 meio, né? Que é esse 2 que está aqui embaixo, certo? Mais 0,1t, que daí é a integral dessa constante, correto? Mais o c. Então, aqui eu optei por fazer essa divisão, vocês podem deixar a fração se quiserem, tá? Então, eu fiz aqui a divisão do 0,1 pelo 2, para trabalhar com a função potência, porque daí eu já tenho mais facilidade. Conseguiram? Alguém conseguiu ir até aí? Ou foi aí que trancaram? Vão comentando aí no bate-papo que depois eu leio, tá? Eu vi que uns responderam antes, sim, sim, trancaram na integral inicial, certo. Aí aqui nós já temos o cálculo da integral. Agora é só fazer a substituição. Nicole, é exato, isso acontece muito. Quando eu conversei com o professor do cálculo 1, né, para ver essas questões, ele me deu esse feedback, que às vezes os alunos não trancavam em si nas derivadas, ou trancavam em matemática básica. Então, é questão de treino e rever, ir lá no canal da prof, olhar os vídeos de frações, regra de sinal. O Arthur, mas tá bom, vamos lá. Aí agora a gente precisa só substituir os dados, certo? Então, o dado que nós temos, depois que a gente pega essa derivada, tá? Alexandre, pode falar, Alexandre. Prof, como que fica o expoente 2 do t dividido por 2? Não é 1 mais 0,1? Não, o 0,1 a gente não integra ele é constante, ele sai para fora, porque ele está multiplicando a função. Ah, A tá, gente pega faz a t integral um só do do t. t. Tá, tá, entendi. Isso, ele só acompanha depois. Uhum. Justamente a gente tira ele para não atrapalhar, né? Se deixa ali, quando vê, a gente tenta botar junto e vai dar errado. Então, a gente tem que
no tempo 0, porque ele ali fala atual, né? Ele não diz no tempo 2, no tempo 3, no tempo 4, então a gente tem o tempo 0, 3,4. Então a gente vai pegar esse dado do problema, certo? Quando o nosso t é 0, o nosso y é 3,4. Então nós colocamos aqui no lugar do y o 3,4 e vamos substituindo. Como a gente, se vocês forem, eu quero, a ideia é vocês irem tendo essa percepção de acordo com o que vocês vão resolvendo, né? Mas aqui vai zerar tudo, né? Porque nós estamos multiplicando por 0. Então, o nosso C vai acabar sendo igual a 3,4, concordam? Aumentamos mais um integrante, participante, 45. Depois o Luiz Henrique me lembra de conversar contigo, tá? Que no fim tu me falou ali e eu não te orientei para assistir as gravações das aulas. O fórum que a gente teve, tu me avisa quando quiser fazer que eu vou abrir ele para te poder fazer. Até aqui tranquilo? Vamos lá, então vamos finalizar. Então, nós vamos substituir, né, na nossa integral, ó, 0,05 t ao quadrado mais 0,1t mais o c que agora nós temos, que é 3,4. Nós já calculamos o nosso c. Show, João. Maravilha. Aí, como a gente já tem agora a nossa integral completa aqui com o valor do c, né, a gente substitui. Pode explicar novamente o porquê do I? Porque é o dado que o problema nos dá. Ó. Se o índice atual de monóxido de carbono no ar é de 3,4, então ele sempre nos dá o início, o ponto inicial. Quando o X, no caso aqui é T, né, é um valor, o Y é outro. O problema sempre dá isso, certo? Então aqui, como ele não dá um número, a gente parte do zero. Geralmente é do zero que a gente parte nesses problemas, tá? Então, quando o x for 0, o t no caso aqui, o y vai ser um valor. No caso aqui, foi 3,4. Então, a gente pega aqui na parte do se o índice atual de monóxido de carbono no ar é 3,4. É daí que vem esse I de 0 igual a 3,4. Certo? Aí nós colocamos aqui o 3, né? Que é o tempo 3 que nós precisamos. Então, substituindo já na integral, daí aqui é fácil, né? De nada, Leandro, tranquilo. Aqui é só resolver a expressão. Acho que o mais difícil ali é só acompanhar, gente. É sempre mais ou menos parecida a forma de resolver. O que muda são as funções que são dadas, né? Como que a gente vai integrar. Nem sempre são funções simples como essa para calcular a integral, né? A taxa de variação nem sempre tem uma função tão simples como essa. Então, essa é a grande questão. Aí, fazendo os cálculos ali, a gente vai ficar com 9 aqui, vezes 0,05, mais 0,3, mais 3,4. Aí, deu 4,5.